Você já perdeu a paciência com aquela galinha que fica plantada no ninho o dia inteiro? Não come direito, não bota mais nada e parece que virou pedra? E aí você fica se perguntando: será que ela está doente? Será que eu fiz alguma coisa errado? Ou pior ainda, você já tentou jogar água fria nela, tirar do ninho na marra, trancar no escuro achando que isso ia resolver? Meus amigos, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para você. A boa é que sua galinha não está com preguiça e você não fez nada de errado. A ruim é que se você não entender o que está acontecendo de verdade dentro do corpo dessa ave, você vai perder dinheiro, vai perder produção e pode até perder a galinha. E olha, eu sei que tem gente vendendo solução milagrosa por aí, mas eu vou ser brutalmente honesto com você. Não tem atalho mágico. Tem biologia, tem manejo correto e tem trabalho. Bem-vindos ao canal, onde a gente fala a verdade sobre criação sem enrolação e sem promessa vazia. Eu vou dividir esse vídeo em três partes bem definidas para você não se perder. Na primeira parte eu vou explicar o que é o choco de verdade, o que está acontecendo no corpo da sua galinha nesse exato momento e por que isso é ao mesmo tempo um sinal de saúde e um risco gigante. Na segunda parte, eu vou te mostrar os métodos que funcionam de verdade para tirar a galinha do choco sem maltratar ela e sem atrasar ainda mais a volta da postura. E na terceira parte, eu vou te ensinar como prevenir que isso vire um ciclo vicioso e como recuperar a ave depois que ela sair desse estado. Porque sair do choco não é sair ilesa. Se você só queria entender o que está acontecendo com a galinha, a primeira parte já resolve. Mas se você quer de fato resolver o problema e evitar que ele volte a cada mês, você precisa assistir até o final. Agora me diz uma coisa: quantas vezes por ano as suas galinhas entram no choco? E quanto tempo elas ficam paradas antes de você conseguir tirar elas desse estado? Deixa sua resposta aqui nos comentários porque eu quero entender o tamanho desse problema na criação de vocês. Vamos começar pelo começo. E o começo é biologia pura. O choco não é frescura da galinha, não é preguiça, não é birra. O choco é um evento hormonal programado na genética da ave. E o nome desse hormônio é prolactina. Quando o nível de prolactina sobe no organismo da galinha, três coisas acontecem ao mesmo tempo. Primeira, a postura para. Os ovários entram em repouso forçado. Segunda, o instinto materno liga no máximo. A galinha passa a proteger o ninho como se a vida dela dependesse disso. Terceira, o metabolismo muda completamente. Ela para de comer direito. O corpo dela entra num modo de economia extrema de energia. E ela começa a gerar calor. Muito calor. E por quê? Porque na natureza, o trabalho dela seria chocar os ovos. Manter aqueles ovos a 37 graus e meio por 21 dias direto. Só que a natureza não está nem aí se você quer que ela bote ovo todo dia. A natureza quer é que ela reproduza a espécie. Então o corpo dela desliga a fábrica de ovos e liga a chocadeira interna. E aqui vem o detalhe que muita gente ignora. O choco é um sinal de que a genética rústica da sua galinha está preservada. Galinhas industriais, aquelas linhagens de granja que botam 300 ovos por ano, foram selecionadas geneticamente para não chocarem. Os criadores tiraram a prolactina alta da genética delas. Resultado, elas botam sem parar, mas perderam o instinto materno. Já a galinha caipira, a galinha de raça pura, a galinha ornamental, essas mantêm o instinto selvagem intacto. E isso é bom, porque significa que ela tem saúde reprodutiva. Mas isso também significa que você, como criador, precisa fazer o manejo ativo. Você não pode deixar a natureza no piloto automático, porque a natureza não está preocupada com a sua produção de ovos. A natureza quer é que a galinha choque, crie os pintinhos e recomece o ciclo. Só que se você não tem ovos férteis, se você não quer filhotes naquele momento, ou se a galinha entra no choco de novo antes de terminar de se recuperar do choco anterior, aí, meus amigos, você tem um problemão nas mãos, porque o choco tem um custo biológico altíssimo. Eu vou fazer uma comparação para você entender a dimensão do esforço. Imagine que você vai correr uma maratona de 42 quilômetros, só que em jejum.
Você vai correr queimando a sua própria gordura, queimando o seu próprio músculo, porque você não está comendo praticamente nada. E no meio da corrida, você ainda precisa gerar calor o tempo todo para manter uma temperatura específica. É isso que a galinha faz no choco. Ela reduz o consumo de ração em até 80%. Ela queima a própria massa muscular. Ela queima a gordura corporal. O coração dela trabalha no limite porque ela está gerando calor constantemente. E tudo isso por 21 dias seguidos se ela tiver ovos para chocar. Agora imagina se ela faz isso sem ovo nenhum embaixo dela. Ela vai gastar toda essa energia à toa. E pior, se você deixa ela chocando em vão várias vezes seguidas, você está envelhecendo essa ave precocemente. Você está queimando a vida útil produtiva dela. E no final das contas você não tem ovo, não tem pinto. E ainda por cima tem uma galinha debilitada. E os riscos não param por aí. Quando a galinha entra no choco, o sistema imunológico dela cai. Isso mesmo. A imunidade baixa porque o corpo está concentrando toda a energia em gerar calor e manter o instinto de proteção do ninho. Resultado? Ela fica vulnerável. Coriza, bolba, salmonelose, qualquer doença oportunista pode pegar ela nesse momento. E tem mais. O ninho quente e a galinha parada, imóvel por horas a fio, viram o ambiente perfeito para a infestação de ácaros e piolhos. Esses parasitas adoram calor, adoram umidade e adoram uma ave que não se mexe. Então, enquanto a galinha está lá no choco, os ácaros estão se multiplicando, sugando o sangue dela, enfraquecendo ela ainda mais. E quando ela finalmente sai do choco, ela sai anêmica, cheia de parasita, com a imunidade no chão e com os ovários atrofiados. Porque é isso que acontece quando a postura para por muito tempo. Os ovários entram num processo de atrofia temporária. E quanto mais tempo ela fica no choco, mais tempo vai demorar para ela voltar a botar. Tem galinha que demora 2 meses, 3 meses para reativar a postura depois de um choco prolongado. E tem criador que não entende isso e acha que a galinha parou de botar de vez. Não parou, não. Ela só está tentando se recuperar de um esforço que você deixou ela fazer sem necessidade. Agora vamos para a segunda parte. E aqui eu preciso que você preste muita atenção porque eu vou falar de métodos. Métodos que funcionam e métodos que não funcionam. E tem muita gente fazendo coisa errada por aí, achando que está resolvendo. Primeira coisa, banho gelado não resolve. Jogar água fria na galinha, molhar ela todinha, achando que isso vai quebrar o choco, não funciona. O que você está fazendo é dar um choque térmico nela, estressá-la e adivinha? No dia seguinte ela está de volta no ninho. Porque o nível de prolactina não caiu. Você só assustou a ave. Segundo método errado, trancar ela no escuro sem comida. Tem gente que acha que privar a galinha de alimento vai fazer ela esquecer do choco. Não vai. O que vai acontecer é que ela vai ficar ainda mais fraca, ainda mais estressada. E quando você soltar ela de volta, ela vai correr para o ninho de novo. Terceiro método cruel e inútil: amarrar a galinha no sol ou pendurar ela de cabeça para baixo. Gente, isso é maus tratos. Isso é tortura. E além de ser errado do ponto de vista ético, não funciona do ponto de vista técnico. A prolactina continua alta. O instinto continua ativo. Você só machucou a ave. Então, qual é o método que funciona de verdade? O método que respeita a biologia da galinha e ao mesmo tempo interrompe o ciclo hormonal é a gaiola de fundo vazado. E agora eu vou explicar exatamente como isso funciona e por que funciona. Você pega uma gaiola, pode ser de madeira, pode ser de arame. O importante é que o fundo seja feito de tela, daquelas telas de viveiro, com espaçamento de uns 2 centímetros entre as ripas ou os arames. Você suspende essa gaiola do chão, uns 30, 40 centímetros de altura. Coloca a galinha lá dentro com comedouro cheio de ração e bebedouro cheio de água limpa. E deixa ela lá por 3, 4 dias. O que acontece? 2 coisas fundamentais. Primeira, o ventre dela não fica mais em contato com uma superfície quente e fechada. O ar circula por baixo, esfrega a região abdominal dela, e isso manda um sinal para o cérebro de que ela não está mais no ninho. Segunda, ela não tem mais contato visual com ovos, com palha, com nada que lembre um ninho.
E isso é crucial, porque o gatilho visual é um dos maiores responsáveis por manter o choco ativo. Quando ela vê ovo, quando ela vê o ninho montado, o cérebro dela entende que precisa continuar chocando. Na gaiola de fundo vazado, com ventilação, com comida e água disponíveis o tempo todo, o nível de prolactina começa a cair naturalmente. E olha, não é no primeiro dia. No primeiro dia ela ainda vai ficar agachada, tentando chocar o fundo da gaiola. No segundo dia, ela começa a comer melhor. No terceiro dia, você já percebe que ela está mais ativa, mais alerta. No quarto dia, na maioria dos casos, ela já saiu do choco. Aí você pode soltar ela de volta para o galinheiro. Mas atenção, quando você soltar ela, não deixe ela ter acesso imediato ao ninho antigo. Porque se ela vê aquele ninho de novo, tem risco de ela reativar o comportamento. Então, ou você desmonta o ninho temporariamente, ou você bloqueia o acesso por uns 2, 3 dias. Você quer que o cérebro dela entenda que o ciclo acabou. E esse método funciona porque ele não maltrata a ave, ele não estressa, ele não causa trauma. Ele simplesmente interrompe os sinais ambientais e fisiológicos que mantêm a prolactina alta. É manejo inteligente baseado em biologia, não em brutalidade. E aqui vai uma pergunta honesta para você que está assistindo. Você já tentou algum desses métodos errados? Já molhou galinha achando que ia resolver? Já trancou no escuro? Não precisa ter vergonha. Todo mundo erra quando está aprendendo. Mas agora que você sabe o caminho certo, compartilha esse vídeo com pelo menos 2 pessoas que criam galinha e que você sabe que estão sofrendo com esse problema. Porque tem muita gente torturando ave sem saber que existe um jeito melhor. E se a gente não compartilha conhecimento, a gente perpetua o erro. Agora vamos para a terceira parte, que é tão importante quanto tirar a galinha do choco. Como prevenir que ela entre no choque de novo logo em seguida e como recuperar a saúde dela depois desse desgaste todo. Porque, olha, tirar do choco é metade do trabalho. A outra metade é garantir que ela volte a produzir bem e que ela não entre num ciclo vicioso de chocar a cada 15, 20 dias. E isso acontece, viu? Tem galinha que entra no choco, você tira, ela bota meia dúzia de ovos e entra no choco de novo. E aí você fica naquela gangorra. Tira, bota, choca, tira, bota, choca. E a produção despenca. Então, a prevenção começa com uma prática muito simples, mas que muita gente não faz. Coletar os ovos 2 a 3 vezes por dia. Todo dia. Sem exceção. Por quê? Porque o gatilho visual do ninho, cheio de ovos, é um dos maiores estimuladores da prolactina. Quando a galinha vê o ninho com 5, 6 ovos acumulados, o cérebro dela interpreta: chegou a hora de chocar. E lá vai ela. Mas se você coleta os ovos de manhã, no meio do dia e no final da tarde, o ninho nunca fica cheio. Ela bota, você tira. Bota, você tira. E o cérebro dela não recebe o sinal de hora de chocar. Outra coisa, não use ovo de isca. Tem gente que deixa um ovo falso, ou um ovo de verdade, no ninho para indicar onde a galinha deve botar. Funciona? Funciona. Mas também aumenta o risco de choco, porque aquele ovo ali está sempre presente. Está sempre lembrando a galinha que existe um ninho. Então, se você quer reduzir a incidência de choco, não use isca, deixe o ninho vazio. A galinha vai continuar botando lá, porque ela já conhece o local. Ela não precisa de um ovo permanente para lembrar onde é o ninho. Isso é mito de criador antigo que se perpetuou sem base técnica nenhuma. E olha, eu sei que tem gente que vai discordar de mim aqui nos comentários, mas eu estou falando da minha experiência, do que eu testei, do que deu certo na minha criação. Se na sua criação funciona diferente, ótimo, deixa a sua experiência aqui embaixo que a gente troca ideia. Mas na minha realidade, tirar o ovo de isca reduziu a incidência de choco em mais de 50%. Agora vamos falar da recuperação pós-choco, porque isso aqui é sério. A galinha que sai do choco não está boa. Ela está fraca. Ela está com a imunidade baixa. Ela está com um sistema digestivo desregulado porque passou dias comendo muito pouco. Ela está com os ovários em processo de reativação. Então você precisa dar suporte nutricional e suporte natural para ela se recuperar rápido. Primeira coisa, ração de qualidade.
E quando eu falo qualidade, eu estou falando de ração de postura, ou até de ração de crescimento, que tem mais proteína. Nada de ficar economizando com ração mixta ou ração de manutenção. A galinha precisa reconstruir massa muscular, precisa reativar os ovários, precisa fortalecer o sistema imunológico. Proteína é fundamental. Se você consegue oferecer ração com 18%, 20% de proteína bruta, melhor ainda. Agora vamos para os reforços naturais. E aqui eu vou te dar 3 que fazem diferença real e que eu uso há anos. Primeiro, açafrão. Pode ser açafrão da terra, cúrcuma, o nome que você quiser. Você pega uma colher de sopa de açafrão em pó e mistura em 1 litro de água. Oferece essa água para o plantel todo durante 3 dias seguidos. O açafrão é um anti-inflamatório natural potente. Ele ajuda a reduzir a inflamação sistêmica que o choco causou no organismo da ave. E olha, não é placebo não, tem estudo científico sobre os efeitos da curcumina, que é o princípio ativo do açafrão, em aves. Funciona. Segundo, alho. Você pega 3, 4 dentes de alho, amassa bem amassado, mistura em 1 litro de água e oferece. O alho é imunoestimulante, antibacteriano natural e ajuda a proteger a galinha contra infecções oportunistas nesse momento de fragilidade. Você faz isso 2 vezes por semana, durante pelo menos 2 semanas depois que a galinha sair do choco. Terceiro reforço, babosa. A babosa, o famoso aloe vera, é um dos melhores reidratantes naturais que existem. Ela repõe eletrólitos, melhora a saúde intestinal, ajuda na absorção de nutrientes. Você pega uma folha de babosa de tamanho médio, tira a casca, bate no liquidificador com 1 litro de água e oferece para as aves. Pode oferecer puro ou misturado com um pouquinho de mel, para deixar mais palatável. Isso 1 vez por semana, durante 3 semanas. E olha, eu já tive galinha que saiu do choco, recebeu esses 3 reforços junto com ração de qualidade e voltou a botar em 12 dias. 12 dias. Sem esses cuidados, essa mesma galinha ia demorar 40, 50 dias. Então não é frescura. É manejo técnico que encurta o prejuízo e devolve a ave para a produção mais rápido. E tem mais um detalhe que eu preciso deixar claro. A galinha que acabou de sair do choco não pode entrar no choco de novo nas próximas 4 semanas. Se isso acontecer, você tem um problema sério de manejo. Ou você não está coletando o ovo direito, ou você está deixando ela ter acesso a ninhos escondidos, ou a genética dela é excessivamente choca. E aí você precisa tomar uma decisão. Ou você usa essa galinha só para reprodução, deixa ela chocar os ovos férteis 1 ou 2 vezes por ano, de forma controlada. Ou você descarta ela do plantel de postura. Porque uma galinha que entra no choco a cada 3 semanas não é produtiva. Ela é um custo. E olha, eu sei que é difícil tomar essa decisão, principalmente quando a gente se apega às aves. Mas criação é negócio, e negócio precisa de lucro. Se a ave não produz, se ela só gera despesa, você precisa ser racional e fazer o manejo correto. Agora eu vou fazer um resumo rápido de tudo que a gente conversou aqui, porque eu sei que foi muita informação e eu quero que você saia daqui com os pontos principais bem claros na cabeça. Primeiro, o choco é um evento hormonal natural, controlado pela prolactina, e não é preguiça da galinha. Segundo, o choco tem um custo biológico altíssimo. Queima músculo, queima gordura, baixa a imunidade e atrasa a volta da postura. Terceiro, deixar a galinha chocando em vão, sem ovos ou de forma repetida, envelhece a ave precocemente e abre porta para doenças e parasitas. Quarto, o método correto para tirar do choco é a gaiola de fundo vazado, com ventilação, comida e água, por 3 a 4 dias. Nada de banho gelado, nada de trancar no escuro, nada de tortura. Quinto, a prevenção começa com coleta frequente de ovos, 2 a 3 vezes por dia e sem uso de ovo de isca. Sexto, a recuperação pós-choco exige ração de qualidade e reforços naturais como açafrão, alho e babosa. E sétimo, se a galinha entra no choco repetidamente em curto espaço de tempo, ela precisa ser remanejada para a função de reprodução ou descartada do plantel de postura.
E olha, o maior ensinamento que você precisa levar desse vídeo é o seguinte: a natureza não trabalha a favor da sua produção. A natureza trabalha a favor da sobrevivência da espécie. Então, se você quer produzir ovo de forma consistente com galinha caipira, você precisa fazer o manejo ativo. Você precisa entender a biologia, respeitar a ave, mas não deixar a natureza no comando. Porque se você deixar, a galinha vai chocar, vai criar, vai descansar, vai chocar de novo, e você vai ficar sem ovo durante meses. Então, o criador inteligente é aquele que entende o ciclo natural, mas intervém de forma técnica, humanizada e eficiente. Não é manipular a ave, é gerenciar a produção com conhecimento. E antes de terminar, eu quero te fazer um pedido que vale ouro. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 2 ou 3 pessoas que criam galinha e que você sabe que estão com esse problema. Tem muita gente sofrendo, perdendo produção, maltratando aves sem saber que existe caminho melhor. E olha, a gente não cresce sozinho nesse universo da criação. A gente cresce compartilhando conhecimento, trocando experiência, ajudando quem está começando. Então, se esse vídeo te ajudou, ajuda outra pessoa também. É assim que a gente transforma a criação de quintal no Brasil. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Porque aqui a gente fala a verdade. A gente não vende ilusão. A gente não promete salário mínimo com 10 galinhas. A gente entrega conteúdo técnico, honesto, baseado em experiência real de quem cria, de quem erra, de quem aprende e de quem ensina. Semana que vem tem vídeo novo e eu vou falar sobre um tema que vocês pediram muito nos comentários. Como montar um plantel produtivo do zero, desde a escolha da raça até o manejo do primeiro ano. Vai ser denso, vai ser completo e você não pode perder. Muito obrigado pela sua atenção até aqui, meus amigos. Cuida bem das suas aves, respeita o trabalho delas, gerencia com inteligência e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço forte e até logo.